Bom dia, amada igreja. Tá ótimo, obrigado. Graça e paz da parte de Deus, amém? Glórias a Deus. Alegria imensa estar aqui mais uma vez, mais um culto com os irmãos, para juntos adorarmos e celebrarmos o nosso Deus. Nesta manhã, quando o Dalton falou comigo no último domingo e solicitou auxílio para estar trazendo a mensagem de Deus para nossos corações nessa manhã, eu vinha orando e pedindo a Deus uma mensagem em que Ele falasse comigo e que Ele mostrasse para mim aquilo que eu preciso passar para os irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em João 2 e vamos ler do versículo 13 ao 22. Não sei se vai dar para projetar. 13 ao 22, isso. E a gente vai ler, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Essa mensagem é uma mensagem que eu tinha já desde algum tempo meditado nela e pedido a Deus uma oportunidade de falar, de trazer essa palavra aos nossos corações. E aí, quando o Dalton, semana passada, falou comigo, eu falei, Deus, confirma a tua palavra no meu coração para que eu possa ser porta-voz da tua mensagem para nós nesta manhã. E aí eu meditei muito, falei muito com Deus, orei, e Ele confirmou essa mensagem no meu coração. E eu quero que a gente tudo já fez aqui, fizemos para o louvor da glória dEle, rendemos graças, cantamos, louvamos, nos alegramos e ofertamos nossas vidas ao Senhor. Agora eu quero que você pare e escute a voz de Deus neste momento. Vamos ler juntos? João 2, do 13 até o 22. Cássio, bota um versículo 13, depois o 14, depois o 15, bota só um versículo só. Vou pedir, Mariane, segura o meu telefone. Um só, consigo botar um versículo só não? Consegue botar só um? No cantinho esquerdo aqui, quando tem lá embaixo, bater assim 1, 2 e 3, um quadradinho pequenininho, clica no botãozinho 1, que aí você seleciona só um versículo. Isso, ótimo, isso aí. Beleza. Diz assim a palavra de Deus: quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu os levantarei em 3 dias. Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Amém? Glória a Deus pela sua palavra lida nos corações. Cássio, pode preparar o vídeo. Agora a gente vai assistir um vídeo, e é uma canção, tá? E essa canção, eu quero que você ouça como se Deus estivesse falando contigo neste momento. E ao terminar a canção, eu volto e a gente explana um pouco mais do que o Senhor tem para nossos corações. Vamos ouvir essa canção.
precisa de uma distração, de palco, som, plateia, um cantor e uma canção. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Limpe o palco, apague as luzes e me deixa brilhar. Remova os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Limpe o palco, apague as luzes e me deixa brilhar. Remova os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Ser o primeiro do seu coração. Ser o primeiro do seu coração. O que você tem feito com aquilo que eu te dei? Será que eu já não sou o bastante pra você? Amém? Limpe o palco, apague as luzes. A gente tem visto 2026, chegando, e domingo passado ouvimos duas mensagens maravilhosas, pastor Isaías e irmã Ângela, falando um pouco, nos desafiando um pouco, domingo de manhã, a como podemos focar em Cristo, e domingo à noite, como podemos alegrar em Cristo e fazer desse ano um ano diferente do que temos feito. Dalton falou também no domingo passado um pouco do que realizamos como igreja durante 2025, 50 anos e outras atividades que a igreja
voltou a realizar. E aí a gente precisa refletir um pouco o que temos feito com aquilo que Deus nos deu. Não falo só da casa do Senhor, não falo só do templo como estrutura, mas falo principalmente dos nossos corações. O texto que nós lemos de João 2, do versículo 13 a 22, mostra ali, eu tenho para mim que é um dos momentos onde Cristo mostrou o momento de maior humanidade dele, quando ele viu em que pessoas e cambistas e vendedores ambulantes estavam fazendo do templo do Senhor um lugar de comércio, um lugar de venda, de obtenção de lucro, de ganhar, coisas, vantagens, vendendo animais ali dentro. Tudo bem, era um momento de Páscoa, era um momento de celebração, só que desfocaram desse momento de Páscoa, de celebração, que foi imposto e colocado lá no Velho Testamento, para celebrar a Cristo, para celebrar a colheita e tudo mais, focando em outras coisas, ganhos, bens materiais e etc. E ali Cristo se lembrou por que aquele templo foi construído, por que aquilo foi feito, para adorar a Ele, para celebrar a Ele. E era o foco daquele local. E os seres humanos daquela época, as pessoas daquela época, acabam esquecendo disso. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Do mesmo modo, hoje em dia, nós temos vivido dessa maneira. Coisas que o mundo tenta ditar a regra ou ditar como a igreja deve ser. E aí, N coisas, né? Como o templo deve ser, como o culto deve ser, que tipo de canções devemos cantar, o que podemos ou não falar. O mundo tenta ditar isso para a gente. E muitas das vezes nós, e eu vou falar nós, irmãos, eu não vou falar outras igrejas, eu vou falar nós somos o corpo de Cristo. Nós temos deixado de falar do arrependimento, que o pecado leva para o inferno. Nós temos deixado de falar de muitas outras coisas porque o mundo acha que isso aflige ou isso, né, vai de contra aquilo que eles pensam. E realmente, Cristo não veio. Cristo veio para mudar a nossa mente. Eu falo muito isso na classe e costumo dizer isso muito para algumas pessoas quando a gente está conversando. A palavra de Deus, ela não vem para afogar o nosso ego, ela vem para nos confrontar. Mudança requer confronto. Eu não posso dizer que sou o mesmo se não mudar as coisas de lugar. Mas muitas vezes a gente começa a colocar essas coisas, né, que o mundo dita em nossos corações, em nossas vidas, e deixamos de focar em Cristo. Cristo para de ser nossa prioridade. E o que passa a ser prioridade é likes, é a igreja cheia, porque a gente precisa colocar pessoas aqui dentro. E esquece o foco que é Cristo. Pregar a Cristo, falar de Cristo, mostrar o amor de Cristo, mostrar que estão errados. Que o que cometem, práticas mundanas, estão erradas. E a gente acaba adaptando isso para a gente também. Fica legal. Vamos fazer porque a gente adapta isso para a gente, a igreja vai estar legal, a gente vai mostrar, lá fora eles fazem isso, aqui dentro a gente faz a mesma coisa, só que falando de Cristo. Não é a mesma coisa. Precisamos adaptar, né? É como você, né? Pensa num Benjamin, que é aquele aparelhozinho que coloca na tomada, né? Às vezes, o padrão brasileiro hoje é aquele com 3 pinos e você utiliza um Benjamin diferente porque tem que ser achatado para entrar ali, mas vai funcionar da mesma maneira, mas não é a mesma coisa. Quem trabalha com técnica e eletrônica sabe que se você botar um aparelho de alta voltagem, alta potência, num Benjamin, com o tempo ele vai derreter, com o tempo ele vai dar problema. E aí eu estava discutindo sobre isso, eu falei, meu Deus, como podemos limpar esse palco e apagar as luzes? Isso é muito simples. A palavra de Deus fala para a gente, né? Isso começa dentro de nós, quando a gente resolve e decide reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você reconhece que aquilo que o mundo oferece não é bom para você, não é bom para nós. É diferente daquilo que Deus nos dá. E essa é a diferença. Cristo, quando andava aqui na Terra e mostrava isso incomodava talvez alguns judeus da época, até os próprios discípulos ficavam incomodados com a atitude que Cristo tomava, porque não era o padrão da época. Os judeus falar com os samaritanos, está maluco, que história é essa? Pô? Nós tivemos problemas sérios na história. Eu não vim para aqueles que... Eu vim para os judeus, eu vim para aqueles que precisam de mim. É para eles que eles precisam. E a gente precisa mudar isso na nossa vida.
Eu não posso ser o mesmo e não focar em Cristo. Romanos 2, 12, 2, não tá não, tá, Cássio? Essa aqui é só um comentário. Romanos 12, 2 fala para a gente mudar a nossa mente, né? Não, que nós não se amoldemos ao mundo, que o mundo não faça de nós um modelo, mas que nós transformemos a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E temos esquecido disso. Temos deixado o mundo nos amoldar, o mundo falar como tem que ser. A gente canta algumas músicas que fala que você é uma pessoa especial para Deus, tudo mais. Tá? Tudo bem, mas Ele tem que ser o centro da nossa atenção. Ele tem que ser o centro da nossa adoração. Eu não posso filtrar ou deixar unicamente a canção ou a adoração a Deus focada só no homem. No homem, tem que ser focado em Deus. Ele é a prioridade, Ele é maior do que todas as coisas. E às vezes a gente deixa outras coisas, porque é legal, porque é moda, porque é maneiro, entrar no nosso meio e vai ficar bom, vai ficar bonito, e a gente acaba esquecendo de quem é Deus nas nossas vidas. E isso acaba se tornando um costume, porque você vai fazendo isso, você vê as igrejas fazendo. Há uns domingos atrás a gente estava falando sobre o início da revista de Coríntios, né, na primeira revista de Coríntios, no primeiro... E a gente estava estudando e eu falava assim para os meus alunos lá na classe lá. Se em algum momento o mundo olha para mim e me acha esquisito porque a igreja que eu frequento é dessa maneira, porque a gente faz, né, culto de alguma maneira, e diferente do que cara, eu estou legal pra caramba, estou bem pra caramba, estou feliz pra caramba, porque eu estou sendo visto como diferente. Não estou sendo visto como modinha, visto como algo que tem que ser adaptado para poder receber pessoas aqui nessa casa. Não. A palavra de Deus é única, e ela não vai mudar. E quando a gente adapta a palavra de Deus ao nosso bel prazer, a gente está moldando coisas do mundo para a gente. Mais uma vez eu pergunto, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Aí você vai dizer assim para mim, chat, não é bem assim. Cristo é o primeiro na minha vida, Ele é o primeiro na minha vida. Eu aceitei a Ele, eu me entreguei minha vida totalmente a Ele, eu me batizei, eu estou aqui todo domingo, ou, sei lá, nos encontros, né, dominicais, nos cultos, não sei. Quantas vezes nós deixamos de assumir o compromisso com Cristo por causa de um futebol? Ou por causa de um encontro, ou por causa de alguma coisa assim? Qualquer outra coisa. Não estou falando de compromisso, não estou falando de um domingo ou outro você sair com a sua família, né, no encontro familiar, não estou falando isso. Eu estou falando como você faz daquilo diariamente, sempre, uma prioridade na sua vida. E você deixa de fazer Cristo a sua prioridade na sua vida. Quantas vezes nós deixamos de assumir esse compromisso com Deus porque a gente prefere estar em outros lugares ou fazer outras coisas porque é melhor para nós? Para pensar nisso. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Indo além, quantas vezes nós colocamos pessoas como sendo prioridade nas nossas vidas e esquecemos de que Cristo é prioridade nas nossas vidas? E eu falo de N coisas, tá, irmãos? Eu falo de políticos, aí a gente perde a cabeça colocando o político à frente da sua religião. Eu estou falando de família, às vezes você acaba esquecendo quem é Cristo na sua vida. Você precisa orar e trabalhar para que a sua família seja convertida e aceita Cristo. Mas você não pode esquecer de quem é Cristo na sua vida. Às vezes nós falamos de, cantores, youtubers, pastores. Colocamos pessoas como centro da nossa vida, seguimos cegamente essas pessoas e esquecemos de quem é Cristo nas nossas vidas. Às vezes há pastores, e aí eu falo pastores com aspas, que sobem ao púlpito e pregam palavra de Deus, sempre, em alguns momentos, tirando de contexto ou colocando num contexto que não deveria ser colocado e acaba se esquecendo de Cristo, porque ele vai falar de você, especificamente de você. Ele quer tocar no seu coração. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente fala mexer com o psicológico da pessoa, quando você mexe com o ego da pessoa, fala, não, cara, você é importante, Deus vai te entender.
está cometendo esse ato ilícito, alguma coisa assim, ele vai te entender, ele vai te compreender. Não, ao contrário. Ele vai te entender quando você se arrepende verdadeiramente, entrega essa vida a ele e para de fazer esse tipo de coisa. Mais uma vez eu pergunto, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Às vezes nós adotamos, né, certos tipos de atitudes que parecem que apagam ou mascaram esse tipo de coisa, né? Você viu no vídeo em que havia momentos em que havia, né, uns personagens ali, a pessoa central ali, e ela estava sendo maquiada, né, meio que forçada, né, a se maquiar. Quantas vezes nós deixamos isso forçar na nossa vida, essa maquiagem, para que a gente seja aceito, para que a gente seja bem visto, para que a gente seja aceito. O Evangelho de Cristo não precisa ser maquiado, precisa ser falado verdadeiramente, puramente. A gente precisa trabalhar para que isso seja a vida da nossa vida, para que a gente possa passar isso para a vida das outras pessoas. Não podemos ser uma única maquiagem. E quando eu falo maquiagem, é só você entender da seguinte forma. Quem você tem sido de segunda a sábado? E aí eu vou pular os dias de culto aqui, né? Então, entendendo que a gente tem programação todo domingo, e nem todos podem estar aqui nas atividades semanais, quem nós temos sido de segunda a sábado? As pessoas lá fora sabem quem nós somos, sabem como nós somos, o que pensamos e que somos servos de Deus e que Ele nos transformou, ou a gente se adapta para caber num grupo, e aí eu falo grupo, eu quero dizer aqui em todo, tá? Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, seja na sua rua, seja na academia, seja onde você estiver. Será que a gente se adapta para poder, sabe, ser aceito naquele grupinho? Ou a gente mostra que a gente é de verdade e as pessoas nos respeitam por quem nós somos? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Cantamos aqui, agora há pouco, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Será que realmente isso é uma verdade em nossas vidas? Eu prefiro estar aqui do que qualquer outro lugar. Eu prefiro ter Deus na minha vida do que qualquer outra coisa na minha vida. Tem outra música também que a gente canta, e era uma declaração. E ela fala assim: minha vida eu dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. É verdade isso que a gente está cantando? Está deixando Deus fazer em nós o que realmente Ele quer? E essa música faz um desafio muito grande, porque em alguns momentos a gente acaba querendo tirar Cristo do centro e tomar as rédeas na mão e fazer. E realmente dá vontade, tá, irmão? Eu estou falando aqui porque eu sei disso, que eu já vivenciei isso muitas vezes e os irmãos sabem disso. Que realmente dá vontade, às vezes, porque a demora, aquela oração que você está fazendo, aquilo que está pedindo, você quer tirar Cristo e pegar e resolver logo da sua maneira, mas Cristo sabe o tempo certo, a hora certa. O problema todo é quando você toma as rédeas da sua mão, todo momento, e esquece que Cristo é poderoso para fazer muito, muito mais. E quando você toma a sua vida, você deixa Deus de lado, dirigir a sua vida, e começa a tomar as rédeas, você esquece que Cristo está sendo a sua vida. E você começa a fazer coisas, e começamos a fazer coisas erradas, coisas que não deveriam ser feitas, e a gente vai ter que colher o fruto em algum momento. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? 1 Pedro 2, 1 e 2, Cássio, por favor. Vamos ler tudo junto. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Vamos ler tudo junto? Portanto, apagou aqui. Agora vai. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração Não, segura, só dois. Ótimo, obrigado. Então, 1 Pedro aí, 2, 1 e 2, a gente viu uma exortação
que o autor nos traz, convocando a livrarmos de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. O que nós temos feito na nossa vida? Irmãos, entendo que eu não estou falando só no meio da igreja, não. Não estou falando aqui nos quatro templos, nas quatro paredes do templo, não. Eu estou falando do nosso dia a dia, nossa vida. Quem nós temos sido? Quem nós temos mostrado que somos? Por mais que você, dentro da igreja, seja uma pessoa exemplar, fora, quando eu falo aqui, tá? Quatro paredes. Fora do portão ali, quem nós temos sido? Temos participado de grupo que falam mal de A ou B ou C. Temos feito coisas para sabe, assuntos para derrubar pessoas. Feito algumas coisas, né, no nosso trabalho, falando mal daquele companheiro A, B ou C, porque ele é um mau trabalhador, e você participa desse grupo de fofoquinha. Quem nós temos sido fora aqui? Que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu. E quando a gente se enche desse tipo de coisa, é mais ou menos como aconteceu lá no templo. O templo foi criado para ser um local de adoração, um local de oração, e pessoas tomaram aquele lugar e começaram a vender coisas e fazer um monte de coisa. Veja bem, não é o momento, o fato de estar vendendo alguma coisa, mas é onde estavam fazendo e como estavam sendo feitos. Não estou aqui denegrindo os vendedores, os trabalhadores vendedores, mas era o que estava sendo feito e como estava sendo feito. Entende? E aí, ainda vai mais um pouco. O autor completa assim, na 1 Pedro 2:1-2, ele fala assim: como criancinhas recém-nascidas deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. E aí eu perguntei à minha esposa, faz tempo, né? Minha filha mais nova está com 9 anos de idade, então faz tempo que eu não sei isso. Eu perguntei para ela, quantas vezes por dia um bebê mama? E aí quem tem bebê recém-nascido deve saber, né? Talvez, eu pesquisei na internet, e a internet me deu assim, entre 8 e 12, eu achei pouco. Mas pode ser, segundo aqui, chegar a 20 vezes por dia. Um bebê pode mamar até 20 vezes por dia. Eu fiquei pensando nessa questão. Caramba, e quantas vezes nós, como servos de Deus, temos buscado esse leite espiritual por dia? Eu gosto muito quando... Hoje em dia eu vou para o trabalho de carro, mas quando eu ia para o trabalho de trem ou de metrô, eu botava meu fonezinho ali, ia fazendo a minha oração, ia conversando com Deus, ia planejando a semana, planejando as programações da igreja, e pensando em arranjo musical e uma porção de coisa na igreja. E quando o Dalton me fez o convite para pregar durante a semana, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei orando e meditando na palavra, e às vezes, em alguns momentos, dava tempo de olhar um versículo, olhava um versículo ali, pesquisava, anotava no cantinho para poder... Vocês podem ver que está cheio de post-it aqui, tudo rascunho que eu botei para essa mensagem. E quantas vezes a gente conversa com Deus? E eu falo conversar com Deus, você não precisa... É claro que a palavra de Deus fala para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele em secreto. E esse é o momento que nós temos que falar quando a gente está precisando falar diretamente com Ele, chorar nos pés dEle. Mas quantas vezes nós paramos e conversamos com Ele? Lavando a louça, arrumando o carro, dirigindo, sei lá, né, almoçando. Deixamos tantas outras coisas tomar a nossa frente e deixamos de falar com Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, e depois 1 Coríntios 3, 16 e 17. Consegue botar aí? Faz assim a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. 20. O próximo. Isso. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora, 1 Coríntios 3, 16 e 17. 16 e 17, isso. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Forte? Eu quis ler nessa ordem, primeiro o 6, depois o 3, justamente porque essa última frase que fala que Deus o destruirá. Mas Paulo, quando estava escrevendo ali aos Coríntios, ele começou já falando sobre essa questão de como nós tratamos o nosso corpo, como temos tratado isso diante de Deus.
diante de Cristo? Como temos respeitado o tempo do Espírito Santo? E aí não vou falar só de saúde, eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso, eu estou me cuidando, até falei, esse ano eu tenho que voltar a fazer academia, eu estou já planejando isso com a minha esposa. A gente sempre, quando começa o ano, sempre promete, né, viver um pouco mais saudável, né, alimento saudável e tudo mais. Isso eu já tinha mudado bastante já na nossa casa. Mas não estou falando só de, sabe, de saúde, somente disso. Como tem sido você por dentro? Vocês lembram nesse mesmo passagem que nós lemos de João? Em alguns momentos, Cristo ele desafiava os fariseus e falou para eles assim: vocês são como sepulcros caiados, porque vocês se mostram bonitos e bem arrumados, maquiados, mas por dentro vocês estão fedendo, vocês estão podres. Como temos vivido diante de Deus? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Será que Deus deixou de ser a nossa prioridade? Será que Ele não é mais suficiente para nós? E precisamos recorrer a tantas e tantas outras distrações para estarmos na casa do Senhor? Para estarmos servindo ao Senhor? Para dizermos que somos servos do Senhor? Eu me recordo do dia que eu aceitei a Cristo como Salvador. E eu fui criado na igreja desde criança. Minha avó sempre me levou à igreja. E desde criança eu frequentava a igreja e assim, eu não tive essa experiência, e graças a Deus talvez por isso, de estar no mundo e de saber como é voltar. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu resolvi me batizar, eu entendi o que tinha lá no mundo que não poderia me completar. E em paralelo a isso, eu me batizei, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. 11, 12 anos. E nessa faixa, 13 anos, eu fui no acampamento dos Bastidores do Reino, no Sítio Sossego, e lá na manhã da decisão, ali eu senti o chamado de Deus para o ministério de música naquela época. Ali eu senti esse desejo de trabalhar para Ele. E eu tenho feito o máximo que eu posso para permanecer no centro da vontade dEle. Não é fácil. Os irmãos sabem que não é fácil. A gente conseguir fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. E eu vou usar de novo minha vida como exemplo, só para vocês terem uma ideia como que foi. Eu trabalhava numa empresa, não vou citar o nome, mas eu trabalhava numa empresa onde ela participava de pregões eletrônicos, né? onde tinha serviços e materiais eram prestados para órgãos governamentais. E ali você via algumas coisas acontecendo que não condiz com... Primeira coisa não condiz com a hombridade de um homem, sabe? E segundo, como servo de Deus não vai aceitar esse tipo de coisa. E isso antes, né? Eu devia ter uns 18 anos, 19 anos, eu trabalhava nessa empresa. E eu via as coisas acontecendo, precisava trabalhar, tudo mais, as coisas acontecendo, trabalhei ali por alguns anos. Quando Mariana estava grávida da Bia, e a Bia nasceu, eu no hospital falei para a Mariana assim: Mariana, eu não vou continuar lá. Mas eu não posso continuar lá. Eu não posso, como homem e servo de Deus, querer ensinar moral e coisas verdades, falando e vivenciando outra coisa, vendo o que está acontecendo outra coisa ali. Não posso. Eu do hospital liguei para o gerente, pedi as contas ali e tal. Foi duro. Foram 6 meses difíceis, desempregado, recém-nascido e tudo mais, mas foi difícil. Mas eu não podia aceitar mais isso. O que nós temos feito com Cristo, com aquilo que Cristo nos deu, com aquilo que Deus nos deu? Precisamos limpar o palco, precisamos apagar as luzes e deixar Cristo brilhar em nós. É hora de sermos o que diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Põe para mim, Cássio. 1 Pedro 2, 9 e o 10. Vamos ler junto? Vocês, porém, são geração, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou para as trevas, para a sua maravilhosa luz. São povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam.
É isso. Para que possamos realmente tomar posse dessa palavra de geração eleita, sacerdote real, povo santo, precisamos limpar, apagar de nós, diminuir e deixar Deus crescer dentro de nós. Ele precisa vivenciar e estar nas nossas vidas. E com isso, o mundo verá em nós Cristo e esperança da glória. Amém? A gente vai cantar uma canção agora. Eu vou pedir para minhas filhas e minha esposa virem aqui na frente. Pode desligar. Pode ir. Essa canção, ela vai falar sobre... É uma oração. É uma oração que você parar nesse momento. Pega o meu telefone também, por favor. Não, meu telefone. Eu quero que você ouça essa canção como uma oração. Deus, em algum momento eu me perdi. Em algum momento eu comecei a imobiliar essa casa, comecei a imobiliar essa parede, comecei a fazer coisas dentro do seu templo que não condizia com aquilo que você queria. Não era aquilo que você queria, não era aquilo que você sonhava. Deus, eu quero agora mudar. Faça desse templo, dessa casa, o que tu queres, a maneira que tu queres, da sua vontade. Faça essa oração. E logo após, pastor Isaías, você pode orar para a gente, encerrando. Se você sentir vontade, o Dalton já falou aqui, pastor Denício está de licença, mas temos aqui pastor Marcos, pastor Isaías, pastor Carlos, que pode nos ajudar, pastor Joni também, que pode nos ajudar a nos mostrar o caminho. Tá? Se precisarmos, venha conversar conosco. O próprio Dalton está aqui, ministro da Casa do Senhor, pode nos ajudar e direcionar o que podemos corrigir e como podemos corrigir. Não somos perfeitos, irmãos. Não somos. Nós estamos buscando a perfeição. Não vamos ser perfeitos nessa terra. Não vamos ser. Não pense nisso. Super crente não existe. Mas precisamos a cada dia, levantar e pedir, Deus, a casa é tua, toma teu lugar. Faça desse templo, dessa morada, o que tu queres. Amém? Ouça essa canção, após o pastor Isaías, pode fazer uma oração para a gente.